Agora, olha só, isso aí eu vou usar o discurso deles, que foi no governo do PT que foi criado o Sistema Penitenciário Federal, né, a qual eu passei num concurso e faço parte da carreira. Foi no governo do PT que teve a lei de drogas, né, 2006. Foi no governo do PT... Eu não sei se isso é vantagem, da lei de drogas, mas enfim. Foi no governo do PT que teve mais concurso à Polícia Federal. Discurso, né? E muita gente compra essa ideia. Muita gente compra essa ideia. Tem que lembrar que eles falam 16 anos no governo, né? Se não tivesse nada que acontecesse nesses 16 anos, né? Seria também muito estranho. Mas também tem que lembrar que nesse período de 16 anos houve uma explosão da criminalidade no Brasil, né? E um dos casos mais interessantes, se não o mais interessante, é o Nordeste, né? O Nordeste, nos primeiros anos do governo Lula, nos primeiros anos do século XXI, né? O Nordeste teve um aumento de renda, justiça seja feita, então, com o governo do PT, teve um aumento de renda, já descontada a inflação, a população nordestina aumentou a renda em cerca de 25%, não é exatamente 25%, mas é um número bem próximo, não estou lembrando agora, 23%, 26%, uma coisa assim. E nesse mesmo período em que houve o aumento de renda, já que a visão de criminalidade do PT e da esquerda em geral sempre foi... É social, né? A criminalidade explodiu no Nordeste, né? Capitais que nunca... Não se falava, quando se falava em crime, né? Eu me lembro, em 2000, 2001, 2002, você falava em crime, falava em Rio de Janeiro. Você não falava em Fortaleza. Muito menos em Natal. Ninguém falava em Natal, né? Maceió talvez já tinha uma... Mas... E a criminalidade explodiu no Nordeste, né? Explodiu. Então, é para fazer a gente pensar, né? Exatamente no período em que melhora a situação econômica da população, aumentam assustadoramente os índices de criminalidade. Agora, esse 25%, eles são bons em números também, né? Eles mudam as... né? Eles mudam a medição, né? Por exemplo, teve o Bolsa Família. Sim. Então você pega pessoas que estava completamente na informalidade, que não tinha renda nenhuma, e a partir do momento ele tem uma renda. Sim. De R$190. Aí tem um aumento, né? Então, muda-se a referência do cálculo do índice, e aí vem de um discurso romântico. Por que o PT não ganha o governo de São Paulo? Por que o PT e o PSOL não ganham no Rio de Janeiro? E só vai ganhar no Nordeste, vai ganhar em outros lugares? Pois é, porque para o PT e para a esquerda em geral, é muito importante, né, que o indivíduo não se liberte do Estado. Né? Num país em que... Um país que tenha nascido e tenha se construído em cima de uma mentalidade liberal, ou seja, de que a sociedade é mais importante que o Estado, é a sociedade com seu dinamismo, com a liberdade econômica, que vai gerar riqueza, que vai gerar emprego, que um Steve Jobs inventando o iPhone é muito mais importante do que qualquer Bolsa Família ou Auxílio Brasil, ou o nome que tenha. Nesse tipo de sociedade, você dificilmente vai encontrar um candidato a presidente da República que diga: se eleito, eu prometo que eu vou dar $50 para cada cidadão pobre. Esse discurso não vai colar, porque essa população ela não está acostumada, ela não quer viver de assistencialismo, não quer viver recebendo bolsa do Estado, recebendo auxílio, né? O que ela acha importante é ter uma economia dinâmica que gere emprego para todo mundo. Quer dizer, não, o que eu quero é que a economia cresça, que sejam abertas muitas lojas, muitos shoppings, muitas fábricas,
muitas empresas de prestação de serviços para que eu consiga um bom emprego. E com esse bom emprego eu compre a minha casa, eu compre o meu carro, eu sustente a minha família, etc. Né? Então, no Brasil, né, a esquerda sempre viveu do oposto disso. Né? A esquerda no Brasil comemora o aumento no número de pessoas que recebem, por exemplo, o Bolsa Família. Quando o correto seria comemorar o dia em que ninguém mais precisa receber o Bolsa Família. A medida do sucesso de um governo seria: entramos em 2002 com 1 milhão de Bolsa Família, estamos largando em 2010 com 10 mil. Com 10 mil. Né? Mas é exatamente o contrário. Né? E o discurso foi construído, por isso que eu digo, eles são bons em números. O discurso foi construído que acabou com a pobreza. Isso. Por quê? Porque quem tinha zero agora tem R$190. Exatamente. Aí pega, o que a ONU considera como extrema pobreza? R$90. Então tá, vamos dar R$91 para todo mundo? Exatamente. Exatamente, é aquela manipulação, né, dos dados, da estatística. E eu acrescento nisso a falta de conexão com a realidade. No Rio de Janeiro, por mais que o Freixo e o pessoal tenha bastante voto, principalmente, são dois pontos, né? É a esquerda caviar, o morador de Zona Sul, que a violência não alcança ele, e ele estudou a vida toda num colégio que foi feita a cabeça dele para isso, né? E vai entrar na universidade, mas ele também tem a leniência com atividade criminosa. Sim. Então, ele entra na comunidade, ele entra na Maré, no Complexo do Alemão, na Rocinha, e ele já está na Zona Sul inteira. Uhum. E a vítima desse sistema é o restante da população do Rio de Janeiro. Exatamente. Que ainda é a maioria. Ainda. Porque 1/3 já virou favela. E esses dias eu fui estacionar meu carro, o camarada do estacionamento conversando com o outro, reclamando que os caras, que nunca teve tráfico onde ele mora, que os caras estavam de fuzil na esquina da casa dele. E eu parei para conversar com ele e eu percebi o quê? Não, tinha um tráfico, mas ficava 800 metros. E já chegou na casa dele. Eu falei, perfeito. O morador de 500 metros para frente, daqui a meses, ou 1 ano, 2 anos, também vai estar com um fuzil lá na frente. Vai. Porque eles estão avançando. Estão avançando até porque eles não têm que se preocupar, por causa da DPF 635, não tem operação não tem policial. Que se preocupar com operações policiais regulares. Não pode ter operação policial. Se tiver, ele não pode morrer. Porque quando a polícia vai lá e ganha no combate e mata, neutraliza esse cara, o policial sofre as consequências pesadas da justiça, do Estado. E então, assim... Não quiseram construir um monumento em homenagem aos traficantes? No Jacarezinho? É. Então, o que vai acontecer? Essa esquerda caviar, ela vai se manter, né? Porque esse discurso romântico funciona com eles. Ninguém da família ali vai sofrer um latrocínio, muito provavelmente não vai alcançar eles. A violência não vai chegar ali e a favela vai expandir. Se hoje é 1/3, daqui 10 anos, metade do Rio de Janeiro é a comunidade. Aí eles vão ganhar a eleição. Então, assim, quem não tem a violência e compra quem não sente a violência e compra esse discurso, vota nessa galera. Então, São Paulo, que tem uma população muito grande, que é o motor econômico do Brasil, não compra esse discurso. Quem vê a violência não compra esse discurso. Por isso que eles ainda não tomaram no voto através do poder. Aí qual é a estratégia? Então nós vamos atingir a mídia e vamos ter a comunicação toda a nosso favor. Exatamente. Nós vamos ter o poder através da instância superior, da justiça. Só que vai chegar um momento que vai ter esse ambiente perfeito, que aí não sei para onde nós vamos. É uma situação muito difícil, né? A gente tem que expor esse tipo de coisa, deixar bem claro para a população, para todo mundo que nos ouve, né, do que está acontecendo. Nós hoje temos uma grande mídia que é uma vergonha, né, completamente. Eu hoje estava lendo uma reportagem daquele Poder 360,
são 2 reportagens, né? Uma da Folha, que nesse ponto é insuspeito, né? O grupo Folha-UOL, que é um grupo com uma visão bastante de esquerda, mas dizendo que o governo Lula já aumentou a verba de publicidade da Rede Globo de uma maneira espetacular. E, ao mesmo tempo, uma matéria muito bem feita desse site de notícias, Poder 360, que se deu ao trabalho de contar, desde o início do ano, desde a posse do novo governo, mais de 180 autoridades do governo Lula já foram entrevistadas pelas emissoras da Globo, de maneira que dá uma por dia. Se contar só dia útil, dá 1,5 por dia. A cada 2 dias eles entrevistam 3. Quer dizer, espaço sempre aberto para que eles possam levar lá as mensagens deles. Então, E não é só a Globo, é o consórcio inteiro. Exatamente. E aí pega todo o grupo.